Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. Professor Diogo Comba. Troca uma ideia comigo, manda uma mensagem lá. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, uma redação, de repente eu posso corrigir essa sua redação gratuitamente em troca apenas de inscrição no canal e divulgação do meu vídeo e dos meus trabalhos aqui, certo? Olha só, você deve ter visto que nos últimos dias saiu aí o edital do Enem 2021, ou seja, vai ter Enem sim! Certo? Nos dias 21 e 28 de novembro de 2021. E para isso eu vou falar aqui três temas de redação que eram muito aventados, eram muito elencados, eram muito especulados lá quando eu fazia vestibular, por exemplo, no início dos anos 2000, mas que sinceramente eu nunca vi cair no vestibular, mas nunca vi cair no Enem, né? Depois, mas eu acho que a gente ainda tem muito o que discutir sobre eles e devido à modernidade eles acabam ganhando novas cores, novas possibilidades de discussão. São os seguintes temas: brigas de torcidas, automedicação e trotes universitários violentos. Falando sobre briga de torcida, cara, nos últimos anos aqui no Rio de Janeiro, algumas torcidas já brigaram, a gente teve inclusive mortes de torcedores e nessas mortes foram utilizados instrumentos dos mais toscos, dos mais bizarros, cara. Não que dê pra gente mensurar uma morte por causa de briga de torcida de acordo com o uso do instrumento, mas muitas vezes acaba chamando mais atenção ainda. Já teve torcedor morto aqui no Rio de Janeiro porque foi atingido por espeto de churrasco. Já teve torcedor ou torcedora morta aqui no Rio de Janeiro porque foi atingido por vaso sanitário, certo? Olha só isso, lógico que não é um problema apenas carioca, não é um problema apenas brasileiro, é um problema mundial. Você já deve ter ouvido falar de briga de torcida na América do Sul, na Europa, em vários países do mundo, mas aqui a gente nota, né, esse culto à violência no Brasil, essa cultura da violência no Brasil faz com que as brigas de torcida muitas vezes fiquem parecendo uma verdadeira guerra, certo? E isso, infelizmente, mesmo com campanhas, mesmo com a repressão da polícia, acaba não diminuindo. De vez em quando a gente tem uns surtos de violência, muitas mortes e afastando assim o torcedor de bem, afastando assim as famílias dos estádios. Se você gostaria de discutir esse tema aqui no canal, deixa um comentário aí, escreve assim, briga de torcida, certo? Uma segunda possibilidade de tema agora é falar da questão da automedicação. Como a gente ainda está vivendo, infelizmente, a pandemia, é óbvio que quando a gente fala de automedicação na pandemia, você vai lembrar de dois remédios aí, digamos assim, malditos, recomendados por grandes lideranças, que eu não preciso nem falar quais são esses remédios e nem falar quais são essas grandes lideranças, né? Isso daí já daria para, de certa forma, você colocar lá no seu parágrafo argumentativo. Mas, como eu já disse, a modernidade traz para a gente outras possibilidades de discussão. Muito provavelmente, em algum dia você deu um espirro meio diferente, tossiu um pouco mais, foi lá no Google buscar o que era e apareceu uma doença que você nunca ouviu falar. Ou então você estava vendo House ou Grey's Anatomy, se identificou com o que viu e já ficou bastante preocupado ou preocupada, tá vendo? Muitas vezes a internet, muitas vezes a arte, uma série, um filme, sabe-se lá o que, acaba atrapalhando o seu diagnóstico. Isso mostra como a automedicação pode ganhar novas cores. A partir daí você pode buscar um remédio, buscar um tratamento que é totalmente desnecessário e agravar um sintoma muito simples, certo? Falando sobre a questão da automedicação. E aí, gostaria de falar sobre a automedicação? Então deixa aí um comentário, vamos falar sobre a automedicação. E agora, o nosso terceiro tema é falar dos trotes universitários violentos. Você já deve ter ouvido falar de alguns casos no Brasil de trotes universitários em que pessoas chegaram a morrer, em que pessoas chegaram a se ferir ou que foram tremendamente constrangidas. Isso é moda em muitas universidades aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, e principalmente em alguns cursos. Cursos, por exemplo, da área da saúde, cursos da área das leis, certo? Muitas vezes, naquele tipo de ambiente onde a gente acha que as pessoas zelariam mais pelas outras, esse tipo de coisa, esse tipo de situação catastrófica acaba acontecendo. Você tem alguma história? Você já presenciou alguma coisa? Você tem medo de passar pelo trote quando for para a universidade? Conta aí nos comentários, comenta assim, trote universitário, se você gostaria de ver, de assistir a um vídeo sobre isso, tá vendo? Três possibilidades aqui que é sempre bom a gente discutir, beleza? Enfim, sou o professor Diogo Combo, Diogão da redação de Português e Literatura também.
Deixa seu comentário aí ou me procura lá no Facebook, lá no Instagram. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.